No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Hoje episódio 182, direto aqui dos estúdios da Filmix em Rio Preto. Agradecer mais uma vez a você que está junto com a gente, você que está inscrito no canal, você que já segue a gente pelo @No Ar com Hamilton. Se você não segue ainda, se inscreva agora também e vem com a gente aí para poder estar participando do nosso podcast. Eu acho que já está válido aí também para você no nosso YouTube, você pode hypar. Então, hype porque mais pessoas vão estar vendo, vão estar assistindo aqui o nosso episódio de hoje. Episódio muito especial. Desde já agradecer a você que vai estar acompanhando ao vivo e para você que vai estar maratonando durante a semana também. Antes de apresentar o nosso convidado, quero falar aqui da Oreb Comunicação. Se você tem a sua empresa, o seu comércio, o seu produto e você precisa realmente vender, né? Você está desaparecido pelas redes sociais, ninguém conhece. Cara, entra em contato com a Oreb. Tem QR Code aqui na tela. Você clica, troca uma ideia com as meninas e você vai ter com certeza a melhor equipe para poder gerenciar suas redes sociais, fazer impulsionamento das suas marcas, tráfego pago e principalmente, né, fazer com que o seu produto seja visto, a sua marca lembrada e, é claro, você vai vender muito mais. Oreb Comunicação com a gente por aqui também, lembrando que é a empresa campeã do prêmio ACIRP 2025. Agradecer ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Fernandão tem qualidade, tem quantidade para você, tudo que você precisa para a sua festa, para o seu evento, você encontra no Fernandão Bebidas e até para o seu comércio também, tá? Sempre no atacado e no varejo ali, onde você encontra tudo que há de melhor. Beba com moderação, clica no QR Code e já entra em contato com a galera do Fernandão. Montana Automóveis, chegou aquele momento de você comprar, trocar, financiar o seu veículo. E na Montana você tem as melhores taxas e sempre o que há de melhor em estoque. Tá precisando de uma caminhonete? Precisa de um utilitário? Precisa de um carro de passeio? Quer trabalhar com aplicativo? Precisa também de um carro para isso? Lá na Montana você encontra e tem veículos com até 2 anos de garantia. Não perca tempo, clique no QR Code e já entre em contato com a galera da Montana. Agradecer a T-Flow. Você sabe o que é T-Flow? É uma marca de São José do Rio Preto, está conquistando o Brasil inteiro. Na T-Flow você encontra lojas espalhadas por todo o território nacional. Você pode ser inclusive um franqueado ou você pode ir direto na loja do Iguatemi fazer suas compras ou pelo site usando o cupom NOAR10 e tendo 10% de desconto. Coleção outono e inverno está sensacional, tem sempre novidades para você e garanta já o presente para o Dia dos Pais na T-Flow. Agradecer a Bela Capri, daqui a pouquinho vamos estar saboreando uma deliciosa Bela Capri aqui. Você pode pedir a sua também pelo aplicativo. Baixe o app da Bela Capri, com ele é rápido, fácil de você comprar, tem sempre um desconto, tem sempre um cupomzinho especial e chega rapidinho para você. E para Rio Preto a entrega é de graça, tá? Então não perca tempo, peça já a sua Bela Capri ou então vá até o restaurante e leve a sua família para poder saborear uma Bela Capri. Agradecer também ao Instituto Paulo Botura. Cara, o Instituto Paulo Botura, para você que tem medo de dentista, chegou o momento de você esquecer isso, tá? Lá você vai encontrar uma odontologia inteligente, equipe totalmente capacitada para realmente, se você tiver com alguma dor de dente ou principalmente, né, para você que quer fazer o seu tratamento, você vai encontrar tudo que você precisa no Instituto Paulo Botura, desde uma obturação, ser um tratamento de canal, colocar um aparelho, fazer também um implante. Chega lá, troca uma ideia, clica aqui no QR Code e já marca a sua avaliação. Sanso Estúdio Automotivo, para deixar o seu carro lindo, cheiroso e daquele jeito. Você sabe que no dia a dia, né, o corre-corre, Rio Preto pode estar fazendo calor, pode estar fazendo frio, às vezes chove e do nada o seu carro fica sujo, fica meio que desencontrado. Nada melhor do que você chegar num lugar que vai tratar o seu carro como se fosse deles, tá? Inclusive o seu carro tem banco de couro, lá tem tratamento especial. Precisa colocar um PPF, lá eles colocam também vitrificação e muito mais. Sanso Estúdio Automotivo, um dos mais premiados do Brasil. Bola Estética Automotiva. Cara, o Bola, ele é muito mais do que um centro automotivo para você. O Bola, ele encontra amigos que vão cuidar do seu carro. Precisa trocar o freio do seu carro, amortecedor, pneu, você vai encontrar ali alinhamento, balanceamento, tudo com uma qualidade absoluta, trabalho com responsabilidade e sabe aquele preço justo. Não esqueça, Bola, centro automotivo ao lado do terminal rodoviário em Mirassol. N4 Telecom, recentemente tivemos os meninos da N4 aqui, internet de qualidade que não vai te dar dor de cabeça e para você realmente não ficar no vácuo é com a N4 Telecom. Aqui nos estúdios Filmix a galera usa N4 Telecom, nos principais eventos de Rio Preto, a N4 Telecom está presente e você pode ter na sua casa ou na sua empresa. Clica no QR Code e você já vai ser direcionado para as plataformas. E para a gente fechar essa primeira parte, quero falar aqui com você do Yung Choi Asian Street Food. Cara,
Comida oriental, você gosta? É diferente, né? Aquela comida sensacional, você levar a pessoa que você ama para almoçar ou para jantar no final de semana, ou até mesmo, né, pegar aquele, no meio do dia, aquele prato especial, aquele delivery e o express. Cara, tô falando aqui do Asian Street Food Delivery Express do Ing Choi. É sensacional, tá? Eu, se fosse você, dar uma passadinha, fica ali na 15 de novembro, troca uma ideia com o pessoal, passe por lá, você vai conhecer coisas novas, tem o sorvete chinês que é incrível, comida chinesa, comida japonesa e também você vai encontrar coreana, sempre com um prato diferente e novidades para você. Entre em contato que você não vai se arrepender, beleza? Daqui a pouquinho a gente fala mais dos patrocinadores, vamos bater um papo aqui agora, começar o nosso bate-papo de hoje, mais uma vez, agradecendo a você que vai estar acompanhando ao vivo e para você que vai estar maratonando durante a semana esse episódio do No Ar. Temos aqui hoje um cara que eu admiro bastante, já faz muito tempo que a gente estava querendo trazer aqui, eu já fui em alguns bares, em alguns eventos que ele estava se apresentando e é impressionante, cara, a técnica dele, as músicas, principalmente em relação ao repertório. Aí você sabe que a pessoa realmente faz com amor e que ela gosta daquilo que ela está ali apresentando. Hoje, com muito prazer, a gente tem aqui o Rafael Kuba para falar sobre a country music, rock e um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua vida. Então, seja bem-vindo aqui, Rafa. Muito obrigado aqui. Hamilton, felicidade de estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Ao pessoal da Filmix aqui também. E é isso aí, vamos bater aquele papo. Show de bola. Aí, só mandar que a gente fala. Ô, Rafa, pra quem, às vezes a gente percebe, a gente nem percebe o tempo voa, né, cara? E você já tá há muito tempo fazendo música. Sim, sim. Mas pra quem não te conhece ainda, não sabe de onde você conta um pouquinho da sua história, né? De onde você vem, o que você fazia antes de ser o Rafael Kuba e ser esse sucesso aí com a country music. Ô, Milton, eu comecei com 11 anos de idade, vamos dizer assim, né? A gostar da música, né? Você é de Rio Preto mesmo? Sou de Não? Rio Preto, sou nascido aqui. Mas meu pai era carreteiro. Então eu viajei o Brasil inteiro. Olha Morei aí, até em Santarém, no Pará. Olha. Né? Então, ouvia muito carreteiro, né? Música sertaneja daquela época, música boa. E já gostava de ouvir, né? Tudo, mas nada com música. Mas aí, em meados de 94... eu vi meu irmão, eu tenho um irmão, Rodrigo, um beijo pra ele. Ele tinha uma bandinha de punk rock, que é de quintal mesmo. Sim, sim. E eu era pequeno, fui lá, eu vi ele cantando, tocando, ele era baterista. Nossa, a hora que eu vi aquilo lá, eu falei, é isso que eu quero. Naquela época. Só que nunca montei banda, nada, porque era pequeno. Você tinha 10 anos? 11 anos. 10, 11 anos. 11. E aí eu comecei perto eu morava ali na Avenida México. Sim. Minha avó, na casa da minha avó. E ali onde hoje é Refrigeração Cacique. Tá. Nessa época, era uma padaria que à noite era um bar. Olha aí. E nas mesas tinham os telefones para você paquerar. A pessoa uma liga para outra para paquerar. E tinha um karaokê com uma máquina que era maior que eu, que era de fita ainda. Naquela época tinha acabado de sair o CD, já tinha CD, mas eu vi que eles usavam bastante as fitas. E uma dupla sertaneja, e eles chamavam quem quisesse cantar. E eu, com 11 anos de idade, vai. Meu pai tinha ganhado um vinil da empresa que ele trabalhava, Sim. do Jean Giovanni. Boa. E eu pegava esse vinil e ficava o dia inteiro ouvindo ele. Aí eu já sabia algumas músicas. Aí o pessoal chamou, não, vai lá, e chamou. Aí eu virei meio que o mascote do lugar. Então todo final de semana eu tinha que estar lá. Tava lá. E lotava. Começou a lotar. É um mascote sabe? Igual o Raul Gil, igual... E ali onde vai indo, né? Aí depois cresci e tudo, depois de adolescente eu vou montar aquela bandinha de rock, pá, e começamos a tocar. Agora, em barzinho, nessa época eu tava morando em Nova Granada, que é a cidade do meu pai, né? Meu bisavô, um dos fundadores da cidade. Olha aí. Então, fui criado lá, meu pai nasceu lá. Então ficou meio termo aqui, Rio Preto, aqui, Rio Preto, lá Nova Granada. Pertinho, né, também? Do lado, Onda Verde, minha mãe é de Onda Verde, os dois se conheceram lá. E aí eu montei a primeira bandinha lá e fomos tocando a banda Cherry naquela época. Cherry. Chamava Cherry. Isso eu tô falando de 2003, eu acho. Tá. 2003, 2004. Aí a gente vinha bastante pra Rio Preto, a região, e tocava, cara. Molecada, tocava. Tinha uma combizinha que era essa Kombi era uma cor de céu azul, né? Ele era da Associação dos Alcoólatras Anônimos, tá? Molecada, pensa naquela época. Aí a gente viajava
bastante. Só que eu tocava rock, aí tocava de tudo. Sertanejo, rock, que tivesse ali na parada, a gente tocava, né? Aí depois, em 2014, eu comecei com country. Porque eu já gostava do country, só que eu não tocava, né? Aí eu peguei, cara, eu encontrei um rapaz que eu tava tocando um dia no barzinho, quando eu tocava no bar, e ele apareceu com um violino lá, posso tocar com você? Pode. Aí foi naquele dia que eu falei, vamos montar uma dupla aí, vamos fazer um country. Aí começou, o André Feitosa, nisso eu já tocava com o Stefano Demarco, um abraço pro Stefano, pro Dizzy, baixista também, o Daniel Dizioli, e aí montamos o Tabaco Jack. Tabaco Jack. Tabaco Jack, era a banda. Só que aí eu andava paralelamente com o Tabaco Jack e o Rafael Cuba. Eu continuava com meus shows. Tá. Só que aí o Rafael Cuba tava vendendo o Tabaco Jack. Então ficou 2 trabalhos iguais. Sim. Então não tinha um porquê ter 2 trabalhos iguais. Então aí ficou só o Rafael Cuba. Porque o Rafael Cuba tava vendendo o Tabaco Jack, então ficou só o Rafael Cuba e continuou. E estamos aí até hoje levando o countryzão pro Brasil inteiro aí. Cara, você sabe que a gente já... Outro dia mesmo, eu não sei quem que tava entrevistando aqui, a gente tava falando sobre essa questão, né? E é uma música muito envolvente, né, cara? Antigamente tinha, a gente aqui no Brasil, pra você que já amava música e tal, provavelmente você tinha muito mais nomes, né, envolvidos com a música country. Mas a gente tinha alguns nomes específicos. Eram Garth Brooks, era o Alan Jackson, Willie Nelson, né? Os mais antigos, assim, e tal. E aí depois foi chegando essa galera mais nova, né? Que começou, quando chegou, por exemplo, a Shania, Luke Combs. Aí foi chegando a galerinha depois que o pessoal vai vendo em relação. Teve uma época também que eu achei muito interessante, que veio aquele Rednecks, lembra? Rednecks que era, e era música eletrônica, era um country eletrônico, né? E, cara, que lá fez sucesso e tocou em várias rádios. E até hoje o pessoal pede aquilo. Até hoje, cara. Até hoje me pede. E eu, antes de... Junto com a rádio, eu sempre fui DJ também. Então, na época, a gente tinha que ter isso aí no repertório. Sim. E Alabama, as clássicas mesmo que antigamente realmente você fazia. Eu fui apresentar um evento nesse final de semana, Escolha da Rainha, lá de Paulo de Faria, que é a minha cidade. Sim. E, cara, eu fico bobo porque, assim, o que tem de novidade de música country, todo dia, agora nós temos até o Post, que agora, vamos dizer assim, ele era rapper, agora virou country music, né? Post Malone. E, cara, todas as vezes as meninas colocam para poder desfilar as mesmas músicas. Porque são as clássicas, né? Sim. O pessoal já gosta disso aí. E teve uma época também que tinha MTV, que era música, no caso, era um canal só de música, e tinha CMT, que era só de música country. Ainda existe, né? Ainda tem CMT. Acho que no Brasil, assim, existe nos Estados Unidos, mas no Brasil acho que não tem um sinal mais, né? Não sei. Mas era sensacional, cara, porque ali você ficava sabendo as músicas novas, né? Sim. E principalmente para quem gostava de tocar, ou para quem gostava, chegava perto de festa do peão, ou fazia alguma festa diferente, você tinha isso. É um ritmo que realmente encanta. E como que quebrar alguns paradigmas? Porque a gente sabe que é interessante para quem gosta, mas às vezes o pessoal fala, é o sertanejo dos Estados Unidos, é o sertanejo americano, né? Como que foi pra você? Você teve algum preconceito no início? A galera falar, não, isso aí não. Ou porque é meio voltado também perto do rock, do blues, assim, a gente acha que é meio semelhante? Isso mesmo, você tocou num assunto legal, que é o legal do country, porque você consegue atingir desde o pessoal do rock até o pessoal do sertanejo. Sim. Então, quer que dê certo o evento? Vai lá e coloca country, porque você vai agradar todo mundo. E quando eu resolvi, na época eu tava tocando em bar ainda, com mais frequência, hoje quase zerando, né, mais eventos, os bares que eu tocava não queriam que eu tocasse o country. Eles falaram, porque eram bares de rock. Tá. E eles falaram, não, vai trazer o pessoal do sertanejo aqui, o bar de rock. Ele fala, e vai, pô, olha aqui, não tem nada a ver uma coisa que eu tô tocando, Johnny Cash, Hank Williams, Willie Nelson. Aí eu falei, você quer saber? Eu vou tocar sim. E pau. Aí o bar levantou. Olha aí. Beleza, puta que da hora, irmão. É legal o country. Eu falei pra você, beleza. O valor é outro agora, tá? Acabou. Agora é outra coisa. Porque fiz uma degustação aqui pra você poder ver. Foi muito trabalho, né? Pra poder conseguir montar esse repertório. São anos, né? Sim. Pra gente chegar no que a gente tá hoje aqui, né? Então não foi assim, vamos tirar isso aqui, essa música, essa, e deu tudo certo. Não.
bota e falha e toca e vê que não foi legal, tira, bota outra, até chegar onde tá. Agora tá legal. E agora a gente vai começar a trabalhar novamente. Estamos em estúdio, né? Sim. Gravando o que a gente já toca, só que a gente não tem um material legal que agora a gente vai ter. E inclusive para botar no YouTube e tudo. Ainda não é o principal, não vai ser o DVD que a gente... Daqui a pouquinho, gente, se Deus quiser, o DVD já vai estar saindo. E então a gente vai começar daqui a pouquinho, depois dessas gravações, começar a mexer no repertório novo também, já começar a dar Tô começando a compor, né? Mas resumindo o que você tinha me falado, o pessoal virava o nariz no começo, mas os donos dos bares, tá? Sim. Que o público queria, né, cara? Porque era uma coisa nova naquele dia. O público não queria, não é que o público não queria, o público não sabia que existia alguém que cantava country. A hora que o pessoal viu, até hoje assim, quem não conhece, fala, nossa, cara, você toca country. Porque não tem, é difícil, cara. É difícil, porque o country, ele tem muito feeling pra você cantar um country, sim, sabe? E eu mesmo tive que estudar muito pra poder. Nós somos em trio, a gente já fez teste com uns 4 guitarristas pra tentar entrar na banda, pra pegar o link de country, e a gente não consegue. Acha guitarrista. Violino, pior ainda. E os que tem, já tem os violinistas que eu conheço, eles já fazem eventos, já de casamento, essas coisas, tem um dos trabalhos dele, né? Mas é difícil, é muito... Ele é fácil e complexo, o country é esquisito. Ele é fácil e ao mesmo tempo é complexo. E você percebe também que, assim, não é todo mundo que faz, e quem faz você vê que é muito bem feito, né? Porque se ficar meia boca não dá certo. Não dá certo, não tem como, não tem como, tem que fazer certo. E como que foi pra você, na época, né? Igual você falou assim, pô, a gente demorou pra deixar um repertório no jeito, pra poder fazer as músicas, pra poder fazer esse tipo de coisa. Como que era pra você consumir a música country? Pra você ter os discos na época pra você ouvir? Tinha alguma coisa específica que você já ficava ligado? Naquela época a gente sabe também, há muitos anos atrás, né, gente? A gente é mais velho aqui, tinha umas revistinhas, né? Sim. Onde você comprava pra você aprender a tocar e tal. E tem também a questão da letra, né? Porque é inglês e tal. Sim. Como que foi pra você fazer tudo isso? Pro country, pra sair do rock pro country foi fácil. Porque já tinha internet, já tem tudo. Sim. Então... Isso aí foi só pesquisa, vai, estuda letras, estuda a música, tudo. Então foi fácil pro country, né? Antigamente, quando eu comecei, que eu tô te falando... Já era tudo terra. Era tudo terra, mato, poeira. Era revistinha de banca de revista mesmo, que as bancas ia lá e treinava, fazia. Eu nunca fiz aula, cara. Eu comecei e parei, assim. Então foi na raça mesmo, então... Arrasta no livrinho e daquela coisa, sugando dos outros músicos, né? Dos músicos amigos. Sim. Ou como faz aqui? Ou Cuba, faz aqui, fica legal. Entendeu? Aí você vai aprendendo. Ó, nós entrevistamos recentemente aqui a Lari. A Lari, ela é hoje uma das musas country que tem, principalmente em relação à moda, né? Aqui em Rio Preto. E aí, batendo papo com ela, falando sobre a música também e tudo mais. O esposo dela tem uma barbearia aqui na cidade também, que é tudo envolvido com o jeito do country, né? E tudo mais. A gente sabe também que algumas cidades no Brasil, principalmente Jaguariúna e outros lugares, estão realmente com estilo Texas, assim. Sim. A galera, inclusive os bares, você chega nos lugares, as casas já são todas daquele jeito. O pessoal tentando trazer um Texas aqui pro país. A gente via que isso aí acontecia mais em época de festa do peão. Você chegava nos rodeios, o pessoal que o ano inteiro usava tênis, era um evento, né? Começou a usar bota, começou a usar chapéu e tal, o estilo, a camisa xadrez, alguma coisa nesse sentido. E a gente está vendo que isso está crescendo bastante, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Que deixou de ser só uma modinha e virou uma tendência que realmente agora está ganhando espaço maior. Sim, o country, né? Esse estilo country, ele é um estilo de vida, né? É um estilo de se viver, de se vestir, como você falou. Antigamente era um evento, igual Natal, Ano Novo. Uma vez o pessoal se arrumava, juntava dinheiro e comprava bota, não sei lá, pro dia tal que vai ter o rodeio tal, né? Hoje não. Hoje começou a virar estilo de vida mesmo. Sim. É o que tá acontecendo. O pessoal, antigamente, o pessoal, as pessoas queriam, né? Pô, eu quero ter dinheiro, quero ter uma mansão, com piscina. Não, hoje o pessoal quer sítio. É o contrário, todo mundo tá querendo ir E ao invés do carrão, quer ter uma caminhonete. Quer caminhonete. Né? Então, é um estilo de vida, é um estilo gostoso de
viver, né? Então, aí junta tanto a moda quanto a música. Cara, é maravilhoso. Eu não saio nunca, vou morrer com canto e acabou. Até no dia que eu tava falando com a Lari, ela falou que ela morava no sítio e ela não gostava do sítio. E aí ela foi crescendo, né? Ela veio pra cidade grande. Hoje não, hoje ela ama as coisas do sítio, ama o interior. Então é realmente diferente, né? Mas meu sonho é ter uma chácara, pelo menos. Uma chácara. Poxa. Porque, pô, você sai de um show, um barulho, né? Se chegar só ouvindo uns barulhinhos do grilo, sabe? Uma redinha na varanda, numa chácara. É maravilhoso, é meu sonho. Boa. Ó, compondo, trabalhando. deixa eu mandar um abraço pra galera que tá aqui junto com a gente. A Ricela Baldinha, sua fã. Ah, legal. Ela tá mandando aqui, ó. Vim prestigiar porque esse menino é top demais, canta muito, né? Temos aqui o Lázaro também batendo palmo por aqui. Ó, o @Dizioli tá mandando aqui o nosso chat. Temos aqui, olha só, André. Temos um superchat aqui agora, você viu só? Sabe quem quer dizer? A galera tá mandando aqui pra gente. Mandou 5 aqui, ó. Tá vendo só? Aí. Não é? Tá aqui, ó. Meu irmão querido, agradeço a Deus por ter a honra de acompanhá-lo nessa estrada. Muito obrigado por tudo. Saúde, sucesso sempre. Olha só que bacana. O Dizzy é meu baixista. O baixista nosso. É o Dizzy Oli. Ele que tá legal, falando cara. sobre ele. Ele é o produtor da banda. Esse cara é fenomenal. Esse cara aí. Cara, você vai falar sobre música com ele, tanto na parte teórica, tanto na parte de material, de equipamento, de tudo. Esse cara é fenomenal. E hoje eu devo muito, lógico, ao Stefano também, que a gente eu conheço o Stefano faz 23 anos, a gente toca junto. Eu disse, a gente toca 10 anos junto. Só que na parte de produção, ele tem um feeling fenomenal. Então, legal, cara. muito da parte do que é hoje o Cuba é culpa dele. Do Dizzy e do Stefano. Ô, Dizzy, um abraço, cara. Obrigado aí, viu? Obrigado pelo 5 também, tá bom? Aí, mandou 5. Ó, o que mais aqui? A Ricela tá mandando, né? Eu e meu marido assistimos ele, né, no terço do Manuel, e alguns anos atrás, e nos encantamos, né? Desde então acompanho sempre. O Danilo Marques tá aqui, ó, showzaço em Neve sábado. Ele tem a pegada Cê Tá Doido. Olha só que legal. E também o Cristiano Marta tá mandando um abraço pra gente aqui. Valeu, Cristiano. Um abraço pra você também. Ó, já tá liberado então o superchat aqui. Se você depois quiser mandar um agrado pra gente, mandar uma pergunta especial, alguma coisinha, já ajuda a gente aqui, porque não é... Hã? Olha, pode até 500. Vocês conseguirem, você não deve fazer uma vez só, faz em 3. Manda um cheque. E a gente vai, depois a gente vai colocar aí. Se precisar, a gente leva o cartãozinho, tem a maquininha aqui da Filmix e a gente leva pra você. Ô, Rafa, a gente sabe também da dificuldade de trabalhar com música no Brasil. Sim. A gente recebe muitas duplas aqui, bandas, né? E o pessoal fala que viver de música é muito complicado, porque é muita gente trabalhando, às vezes são poucos lugares, pouco espaço, alguma coisa nesse sentido. Por você estar num segmento que pouca gente faz, talvez você tenha meio que nadado em águas mais tranquilas, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, demorou uma estrada para você conquistar o seu espaço, ter a credibilidade que você tem hoje, respeitado. Hoje, quando fala do seu nome, é uma marca, né? Então, a gente fala, ó, falou em Country Music, referência qualquer, Rafael Cuba. Então, isso é uma coisa realmente muito bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? As oportunidades que você já teve, desde os primeiros barzinhos que você já tocou, os shows grandes que você já fez também, algumas participações. Fala um pouquinho disso pra gente. Para trabalhar com música no Brasil é complicado, porque você não tem nenhum apoio, né? Um apoio de verdade, né? Você tem que competir por um apoio. Você vai lá, no negócio da prefeitura, se cadastra, vê se vai conseguir, vai ter uma bancada que vai falar se você vai ou não. E normalmente quem vai é só os mesmos. Tem uma panelinha ali. Então, eu nem me intrometo. O que eu já falei, eu não fico correndo atrás esperando vir, não. É isso aí. Eu corro atrás por mim próprio mesmo. Boa. E eu montei minha própria produtora e vamos pra cima, entendeu? Se surgir alguma coisa, lógico. Mas que já vem com o contrato na mão. Porque o que mais tem, a gente já falando isso aí, que você comentou, da dificuldade, é que... Rapaz, era pra ter até hoje uns 30 empresários. Toda vez tem um... Não, porque vamos. Hoje eu falo, vamos, sim. Beleza, ó, a gente se fala, fechou. Olha, vamos tomar uma cerveja. Deixa aqui. Tá bom. Capaz do céu, não é assim. Agora é o seguinte, você quer vir? Você quer vir? Cadê a câmera ali? Você quer vir? Quer ir empresariar? Já vem com o contrato. Pronto. Já vem com o contrato, aí você eu levo o meu advogado, você leva pro teu, a gente vai lá e papão. Agora, conversa fiada, pelo amor de Deus, porque já é difícil, cara.
Já é difícil isso aí. E hoje não, né? Mas você pega um jovem, tá começando, de repente um cara chega nele, pô, porque eu vou empresariar você, porque eu não sei o que ali, blá, Vixe, blá, blá. tem um monte de gente que cara, cai nisso, o moleque vibra. E às Meu vezes... Deus, aí, E você sabe o que é pior, Rafa? Porque você é uma pessoa que você, assim, cansou de ficar esperando as oportunidades, correu atrás e conquistou. Desde quando o seu irmão tinha banda e tal, você já acompanhava isso, era aquilo que você queria fazer, era um sonho que você correu atrás, Sim. né, cara? Agora, tem muita gente que é talentosa pra caramba, e aí chega, fica ouvindo as promessas e acaba se desiludindo, aí a gente perde um talento, perde alguém, porque a pessoa desiste. isso, porque eu tô... Porque é o teu sonho, né? Então, a euforia de todos, agora eu vou ter um investidor que vai dar certo, a gente vai botar em prática o que a gente tá pensando, de repente, pum, some. Cara, brocha, cara, sabe? E já é difícil. Tanto é que hoje eu trabalho com música, mas a vida inteira eu tive que trabalhar de dia e tocar à noite. Sim. Entendeu? Há alguns anos, faz quanto tempo que eu... Faz uns 5 anos que eu parei, 5, 6 anos, que eu parei de trabalhar com outras coisas, né? Eu era eletricista antes. Olha aí. Eu instalava câmera, cerca elétrica, essas coisas. E tocava à noite. E eu tô falando do último que eu parei. Aí eu Mas já fez um pouquinho de cada coisa. Eu tava em cima da escada instalando qualquer coisa, o celular não parava. Agenda. Aí chegou uma hora que eu te falava ou a música ou... Sim. Falei, vou pra música. Pra dedicar também, né? Sim, pra dedicar. E hoje o pessoal acha que é só palco. E não é só palco. Eu acordo e durmo trabalhando. Aqui, com o celular, agenda, pensando o que eu vou fazer, o que tem que fazer, Cara, eu respiro música 24 horas. Inclusive, gente, ele chegou aqui, ó, a agenda dele tá aqui do lado, ele chegou anotando umas coisas na agenda, já falando no telefone, o tablet tá aqui também, tá aqui, ó, tá na correria, mas tá aqui já fazendo as coisas. É porque eu faço tudo, né? Então eu faço agenda, eu faço os contratos, eu faço a parte de divulgação, postagem, né? Edição de vídeo, foto, não sei o que lá, blá, blá, blá. Então, e eu gosto disso, não tô reclamando. Porque eu não consigo ver sempre espalhar as coisas e eu não ter o Controle das coisas. Controle das coisas, eu preciso saber o que tá acontecendo. Sim. Porque às vezes que eu botei na mão dos outros, só deu ruim. Só deu é ruim. complicado. Então não adianta, como que fala, o porco engorda na mão do dono. Como na mão do dono. O gado engorda na mão do dono. Ô, Rafa, aproveitar então que você já trouxe o seu instrumento de trabalho aqui, vamos já fazer umas músicas aqui pra gente. Vambora. Hoje recebendo o Rafael Cuba por aqui, galera que já acompanha pelas redes sociais também, depois segue ele lá. E pro seu show, né? Nós estamos chegando na metade do ano, a gente sabe que a agenda dele é bem ativa, mas dá tempo de você ainda contratar, vai lá, @Rafael Cuba Country, para o seu evento, corporativo, festa de aniversário e tudo mais, tá ele por aqui, inclusive para você que quer fazer com qualidade, vai com banda e tudo mais, tá já gravando também, tem um projeto novo saindo e logo também vai ter novidades sobre aí esse projeto audiovisual, esse DVD. Cara, fica à vontade aí, o que nós vamos... Eu vou fazer o seguinte, porque a gente não vai tocar só uma, né? Boa, vamos tocar uma do Hank Williams, Ó. que é o Hank Williams Senior, né? Porque tem o Hank Williams Senior, tem o Hank Williams Jr. e tem o Hank Williams III. O vô, o filho e o neto. É isso, 3 gerações. 3 gerações. E talvez as pessoas não conhecem, não saibam que é dele essa música aqui, ó. O Creedence regravou, né? Sim. Goodbye, Joe, we gotta go, me on my own. We gotta go pull up the road down the aisle. Life on the street is warm, me on my own. Son of a gun, we have big fun on the aisle. Jambalaya, the fish pie, feeling gumbo. For tonight I'm gonna see Mama share a meal. Big guitar with your joy and Miguel. Son of a gun, have big fun on the aisle. Live on down for Knox, the place is buzzing. Can't come to see Bonnie by the dozen. We rest down, we go wild, me oh my oh. Son of a girl, we have big fun out of aisle.
Wow, jambalaya, fish pie, feeling a gumbo. For tonight I'm gonna see Mama share a meal. Big guitar with your John and Gail. Son of a gun, we have big fun out the pile. Son of a gun, we have big fun out the pile. Son of a gun, we have big fun out the pile. Rapaz, sensacional, hein? Show de bola. Cara, e você sabe que a gente vai ouvindo essas músicas assim, a gente vai lembrando realmente da época nossa, né? De adolescência, de moleque, assim, que isso aí tocava em tudo quanto é lugar, sim, né, cara? Sim. E Época, filmes, né? 90, Tinha muitas coisas. Era estourou muito... bastante o country aqui no Brasil, né? Tinha bastante. Era muito filme, né? Tinha aqueles... Tinha bastante filme. Faroeste, aquelas coisas assim que o pessoal curtia. Deixa eu aproveitar aqui, ó, mandar um abraço pro Rogério Simão, arte finalista, nosso grande parceiro também. Rogério, um abraço pra você, tá assistindo a gente por aqui. Sempre que você precisar de alguém pra poder fazer aí a sua arte, precisa também fazer, principalmente, né, o pessoal que tem supermercado, quer fazer aqueles tabloides, né? O Rogério faz isso para você também, inclusive fazer o seu logotipo. Entra em contato com o Rogério Simão. Petrus Premium, cara, aquele relógio que você sempre sonhou em ter, o Petrus tem para você. Só você falar com o Lucas, tá? O cara tá sempre trazendo as novidades, você vai encontrar aí relógios originais, tem relógios de primeira linha e principalmente as encomendas, né? Aqueles clássicos que você não encontra em nenhum lugar, só falar com o Lucas Petrus que você vai ter, tá bom? Prime LED, você já pensou em ter a sua marca exposta nos melhores painéis aqui de São José do Rio Preto, em LED, aquelas ruas mais movimentadas? A Prime LED tem pacotes a partir de R$12 e com ele você vai ter a sua marca exposta e principalmente ganhando visibilidade. Entre em contato, faça um orçamento com a PrimeLED.painéis. O Mercadão Agropet, você sabe que com preço bom ninguém compete, né? No Mercadão você tem, são 7 lojas, tem loja no Shopping Cidade Norte, tem loja também em Ibirá, você vai encontrar Mercadão Agropet na cidade de Badiba City e também Cedral. Cara, o Mercadão tem as novidades que você precisa e tudo pro seu cachorrinho, tudo pro seu gatinho, pro seu animal, no atacado e no varejo, inclusive com assistência veterinária, você vai encontrar medicamentos, ração e tem também o jeito de fazer o banho e tosse diferente. Tem o lave, entendeu? Eles buscam e depois levam o seu animalzinho. Entra em contato com o Mercadão Agropet. O Rafa tá recebendo de presente uma canequinha aqui da Encantar e Mimos Afetivos. Você sabe que o Dia dos Pais tá chegando e para você presentear o seu pai, nada melhor que você ter uma canequinha show de bola, né? Com a foto do seu pai, ou então uma cesta especial com ele. A Encantare faz isso para você. Faz um brinde especial onde você vai ter aí aquele presente para você presentear quem você ama. Encantare Mimos Afetivos também com a gente por aqui. Um abraço também ao Marcelo, toda a equipe da Barone Transportes, a transportadora que tem a logística e a credibilidade que a sua marca precisa, que a sua empresa precisa, tá? Você sabe que com a Barone, muita gente que faz principalmente essa questão de você loca para São Paulo, para Rio Preto, Barretos, a Barone tem tudo isso para você, sempre trazendo o que há de melhor, principalmente a credibilidade e a agilidade, trazendo segurança para a sua marca. E para a gente fechar essa parte dos patrocinadores, falar da Azevedo Contabilidade. Se você não conhece ainda, precisa de uma empresa para fazer a contabilidade do seu negócio, entre em contato aí com a Azevedo, tá? Um abraço para o Chocolate, o Maurício, o Vinícius, toda a galera que está por lá, sempre prontinho para te atender, sempre com aquele projeto, a consultoria especial que a Azevedo tem para você. Um abraço para o Ricardo também da Acrílicos Rio Preto, nosso grande parceiro também aqui do Dunar. Você vê sempre as fotos que a gente tira com os nossos participantes aqui, com os nossos convidados, tem sempre o LED, né? E para você que quer também na sua marca, ou aquilo que você sonha em acrílico, a Acrílicos Rio Preto tem para você, tá bom? Acrílicos Rio Preto, soluções em acrílicos. Recebendo hoje aqui o Rafael Cuba, a gente deixou uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, e a galera tava mandando aqui pra gente algumas curiosidades, né? O pessoal quer saber se você lembra qual foi a primeira música country que você tocou, cantou, aprendeu a tocar, né? E se ela realmente é uma que segue você até hoje, se você curte bastante essa música até hoje. Deu até certinho, porque como eu falei que era o Hank Williams, sim, e o segundo era Hank Williams Jr., era o Hank Williams Jr., que é o primeiro country que eu toquei. Já deu certinho aqui, ó. Já deu, então foi... Family Tradition. Procura Family Tradition, Hank Williams Jr. Ó, temos o Gustavo que mandou um alô também pra você, dizendo que te admira demais. Ele falou que ele conheceu uma banda, uma vez, uma banda country,
que ele foi lá pro sul do país, né? E que na época ele se encantou com o banjo. E ele queria aprender a tocar, mas ele falou que não tinha muita, né? Não tinha muito jeito pra coisa e parou, mas que até hoje ele escuta, né, as músicas country, e ele tá muito triste, até a gente vai falar sobre isso agora também, sobre a questão do vamos dizer assim, a despedida do Alan Jackson, né? Sim. O Alan Jackson, todo mundo Pena. sabe que por motivos de saúde, né, ele provavelmente ele não vai ficar longe da música, deve estar fazendo as suas gravações, alguma coisa nesse sentido, mas dos palcos, né, ele já não estava conseguindo se locomover. E recentemente foi realizado, inclusive, o último show dele, e esse último show, inclusive, teve muita dupla sertaneja do Brasil, muitos artistas daqui que Vinícius Solimões são foi também. fãs, né, que foram para poder prestigiar. O Alan Jackson, ele era uma das suas referências, você ouvia Sim. bastante. Sim, Alan Jackson não tem como não ter referência de Alan Jackson, né? Ele é fenomenal. Ele e Garth Brooks, né? A própria Shania, né? Apesar de eu não ter nenhum no repertório da Shania, por enquanto, mas Alan Jackson não pode faltar. E foi um dos poucos artistas, né, que da música country que vieram pro Brasil, né, para fazer show em Barretos. Sim. A Shania veio também, né? Sim. Veio também um tempo O atrás. Garth Brooks, acho que o Luke Combs veio também, tem mais um outro que veio, o Alan Jackson. Não estou lembrado agora. O Garth Brooks veio 2 vezes, inclusive, né? E cara, realmente, assim, para quem gosta da música country, foi uma tristeza, né? Ele... Uma tristeza, porque, cara, meu sonho é ir num show dele. É difícil, né? Então agora piorou, agora acabou. Agora não tem mais como, né? E por falar em show, ô, Rafa, você já foi pra fora? Você assistiu algum show internacional? Você já teve essa oportunidade também? Não. Você tem um Fora do sonho país, de... você fala? você Não, tem o pessoal até pergunta. Cara, é interessante que tem gente que... Falando naquela época de Nova Granada lá, Sim. eu sempre gostei de inglês, né? Então eu tinha um amigo meu que era pastor e ele dava aula de inglês. E então eu pagava ele naquela época pra ele dar aula de inglês em casa. Particular. Então eu sempre gostei de inglês, né? Não que eu sei, igual eu sempre falo, eu não passo fome. Só que o certo mesmo é ir lá pra fora, né? Sim. Pegar as Fazer um gírias, pegar intercâmbio, os né? jeitos certinho, né? Então tem gente de fora, tipo da Inglaterra já teve, perguntou de onde que eu morava lá nos Estados Unidos. Não, nunca morei, nunca fui. Nossa, você nunca foi? Até o sotaque é igual. Mas é questão de ouvir, né? Você vai ouvindo as músicas, né? Então você vai acabando... Eu já sou fanho, por natureza. Então você é quase um redneck, né? Já tá... E aí até por isso ajudou muito o timbre, né? Da voz, pra poder tá cantando country. Mas é uma pena. O rapaz falou do banjo aí, eu tenho banjo, é difícil. É difícil. O banjo, cara, eu tive que reaprender a tocar. Começar do zero, praticamente. Lógico, ter um pouquinho mais de facilidade, por causa da coordenação, né? Mas o banjo é difícil. O meu tá lá na parede encostado, mas agora eu vou mandar regular ele e trocar as cordas, já encomendei as cordas, pra voltar a pegar ele. Mas deve ser sensacional, né, cara? Assim, é que o som dele é diferente, né? É maravilhoso. Quando eu comprei ele, quando eu peguei ele, eu levantava, tomava um café e já sentava no quarto, no estúdio, e ó, a hora que eu via já tava noite. Olha aí, cara. Cara, é viciante. É. Você ficar lá treinando. É viciante. Porque se você for parar pra pensar, assim, em relação aos instrumentos, né? Na hora que entra o banjo, por exemplo, ou um violino, o pessoal já identifica na hora, né? O ritmo, o cara fala, olha aí, velho, já vem. E quando a pessoa faz certinho o som, assim, pô, fica... Sim. E o banjo é um instrumento africano, né? Então juntou, na época lá, nos Estados Unidos, o banjo, o violão, que é espanhol, bandolim, eu acho que tinha naquela época. Tinha um bandolim também. Eu acho que tinha naquela época, violino. É que o pessoal nas montanhas Apalaches lá, eles eram rurais, né? Sim. Então eles chegavam em casa, não tinha televisão naquela época. Eles pegavam a colher, ficavam brincando, tocando, o que sabia tocar violão, tinha um violino. E é ali que foi surgindo o bluegrass, né? Por isso é o bluegrass e o rednecks. Por que rednecks? Porque o pessoal trabalhava na roça e o pessoal lá é europeu. Veio da Europa, né? Por mais que seja dos Estados Unidos, mas veio da Europa. E eles eram muito brancos. E queimava o pescoço. O sol ficava todo mundo vermelho, né? Todo mundo, por isso do rednecks. Porque eles trabalhavam na roça
Então surgiu esse estilo, esse nome de rednecks, um pessoal específico ali. Que é o pessoal que fala... E que é desse jeito, viu, gente? Você chega lá, principalmente no Texas, né? Você vai para os Estados Unidos, o pessoal que realmente faz country music, assim, a maioria fala desse jeito, né? Mas é igual o Brasil. É igual o Brasil. Cada estado tem um jeito diferente. Um sotaque diferente. Um jeitinho diferente, né? Você vai em Nova York, é diferente o sotaque do nova-iorquino do que lá no Texas. Cara, você sabe... Bom, você deve ter assistido, eu acho, se não... Alabama é outro. Você deve ter assistido não, mas aquele filme A Família... Buscapé. Pô, Nossa. É sensacional, né? Rednecks. Aquilo ali é aquilo, né? É aquele caipirês. O véizinho lá, o jeito que ele fala, né? É muito legal. Você pode perceber que é tudo pelo nariz. É assim mesmo. É legal pra caramba, cara. Eu gosto. Nossa, falando nisso, eu vou assistir esse filme de novo. É muito bom. Não enjoa. Tem uma música, eu não lembro agora o nome da música, mas é uma musiquinha que toca no comecinho, ela realmente... A música deles, né? Do tema deles, na hora que ele tá viajando de carro. Aquele toquinho... Então eu não tô lembrado. Faz tempo que eu assisti esse filme. Sensacional, cara. Essa música é sensacional. Ô, Rafa, e os perrengues que você já passou em shows aí? A gente sabe que nem só de flores existem as coisas, né? Às vezes você vai em algum lugar, fura pneu de carro, ou estoura corda de violão. Um monte derruba água no violão. Derruba água no violão. Aqui, ó, gente. Acabei de derrubar água no violão. Derrubou água no violão aqui. Fui tomar caneca que está furado aqui. Meu Deus do céu. Mas, ó, é o que mais tem, cara. Já deu algum piriri em show, sei lá, alguma coisa? Acho que não, né? Não, piriri deu, mas não... Não chegou a atrapalhar o show. Esse escapamento tá bom ainda. Mas, cara, perrengue, teve um dia, ano passado, o Dizzy tava comigo no carro, falando com você, o baixista nosso. A gente tava indo pra um casamento, acho que a gente tava num show antes, eu não lembro. E tava chovendo, chegou na pista ali na 153, em frente à multielétrica, eu tava com barulho no pneu. Eu achei que era rolamento. Beleza, essa semana eu vou mandar trocar, né? Arrumar. Sorte tava na subida devagar. A hora que eu passei o caminhão e voltei, a roda caiu. E uma chuva, a roda caiu, fez assim, o que é isso? A roda caiu. Putz, aí a gente só tava devagar, fomos pro gramado na frente da multielétrica ali. E eu já saí correndo desesperado pra trás do pneu. Porque se vem um carro e bate, meu irmão... Nossa Senhora. E joga esse pneu no vidro de outro que vem de mata. Meu Deus. Acabou. Céu, Aí já dá... Minha preocupação era o pneu. Saí correndo, atropelando, chuva. Na hora que foi ver, o pneu simplesmente rolou e caiu na grama. Então, menos mal. Aí ligamos lá pro Stefano, já tava lá no casamento. Stefano, ó, aconteceu isso. Não, peraí que eu vou ligar pra Renata, a esposa dele. Abraço, Renata, também. E ela foi lá e buscou a gente. Eu liguei, isso tava indo no caminho pro casamento, eu ligando pro guincho ir lá pegar o carro. Entendeu? Aí fizemos o show e o guincho já tinha pego o carro. Esse é um dos, né? Mas, pô, até cair pneu do carro... Você tá doido, é muita... A estrada é assim. Ó, mandar um abraço aqui pro Cassiano Moioli, tá mandando aqui pra gente também, aqui, ó, mandou 27,90, ó, o negócio tá ficando bom aqui, hein? Obrigado a galera que tá no superchat aqui. O Cassiano do estúdio que eu tô gravando. Um abraço aí, Cassiano. Estúdio Moioli. Tá aqui, ó, eu acredito demais no trabalho do Cuba, do Dizzy e o Stefano, né? O som que esses caras fazem é incrível de verdade, as pessoas precisam ouvir. É isso aí, meu irmão. Obrigado aí por você tá participando aqui. Valeu, meu irmão. E tá produzindo também o trabalho, né? A Ricela também falando que o som tá top demais aqui. Você tava falando sobre... Pô, eu não fui no show do Alan Jackson, mas eu queria muito. Se você fosse, assim, mesmo aqueles que já partiram, quais são os principais shows de country music, os principais artistas que você gostaria de estar presente no show, acompanhando, assistindo? Eu gosto muito, tanto é que o Tabaco Jack, quando eu comecei com o country, a gente começou... para ser do estilo Outlaw Country. Tá. Que o Outlaw Country ele é mais voltado pro rock, umas letras introspectivas. Tá. Aí que é uma época que juntou uns músicos nos Estados Unidos, o Johnny Cash, o Willie Nelson, e esqueci, deu branco agora, nos outros dois lá. O Waylon Jennings, e tem um outro lá que eu não tô lembrado. Então eles fizeram um novo estilo nos Estados Unidos de country, que é um country meio rock, com umas letras, sabe, bang bang mesmo, olhou pra mim e vai morrer, essas coisas assim, esse tipo de letra.
coisa de cowboy mesmo. Então, a banda... Eu comecei com o country pra ser um outlaw country. Cuba é um outlaw country. Aí eu fui encaixando o Alan Jackson no meio. Entendi. Por mais que eu gostava do Alan Jackson, eu vim do rock, então eu fui pro outlaw country. Entendeu? E deu super certo, cara. E tá dando. E esses são os principais que você gostaria de ter assistido o show Johnny dele? Cash, o Willie Nelson, por enquanto, o velho tá firme. Tá fazendo show com os netos, tá fazendo turnê, cara. Parece que ia fazer uma turnê agora, uma coisa assim. O Willie Nelson seria legal, um cara que eu gostaria de ver muito hoje. O Johnny Cash não tem como mais, né? O Johnny Cash não dá mais. Se você pudesse hoje, né, tá imaginando assim, não custa nada a gente imaginar, na verdade. Você tá produzindo um álbum agora, você tá falando também que você já começou essa parte de composição. Isso também é um diferencial que tem, muito bacana, né? Se você pudesse hoje ter, assim, vamos realmente sonhar grande. Sim. Poder ter nessa gravação sua, desse seu DVD, a participação ali de 3 feras da country music. Pode ser os mais antigos ou os atuais, aqueles que realmente você gostaria de fazer um feat, uma participação. Quem que você traria? Tá vivo ou não? Não, pode trazer. A maioria vai trazer, não vai estar mais, mas... Talvez a gente vai no Allan Kardec ali, faz um... Cara, é Johnny Cash, isso aí não pode faltar. Willie Nelson, não pode faltar. E talvez um Waylon Jennings. Cara, é muita opção, assim, tem muita... É difícil, mas esses aí. Tem muito. Você sabe que até tem uma coisa que eu falo pro pessoal, e o pessoal não entende muito. Se você for pegar, por exemplo, uma banda chamada Dire Straits, ela não é uma banda de country music. É uma banda de rock. Sim. Mas tem uma música em específico deles, né? Que muitos lugares que a gente ia, principalmente quando eu tocava como DJ, a gente tocava essa música pro pessoal dançar country nela, né? Sim. E aí, que é o... Sometimes of Swing lá. Walk of Life também, que ela é mais agitada, né? Sim, E muita gente confundia que essa música era country. E na verdade não é, né? Não. A gente imagina que seja, mas não é. Mas muita gente tem esse lado também, por exemplo, de se apaixonar. A gente está falando sobre um artista internacional, um dos que vende milhões de discos, que é o Post Malone. O Post Malone, ele simplesmente agora, ele virou um cantor de country music. O estilo dele é totalmente bota, chapéu, né? E vai para os shows, e fivelona, e tá fazendo parcerias com um monte de artistas agora, né? Vamos dizer assim, dessa nova geração. E, cara, ele simplesmente se apaixonou. Ele mudou o estilo dele por conta disso. Sim. É impressionante como a gente vê, às vezes, o que o ritmo faz, né? O que a música country faz. Ela conquista a pessoa, não só assim, pô, eu gostei da música country, eu acho ela legal, vou estar ouvindo. Não, a pessoa, ela quer viver aquilo. Ela quer comprar um chapéu, ela quer comprar uma bota, ela quer estar preparado, o próximo carro já é uma caminhonete. A pessoa se envolve. Vira realmente, igual você falou, um estilo de vida, né? Ela entra na alma. O country entra na alma. Não tem... Vira tua trilha sonora da vida, entendeu? E eu tendo essa oportunidade de trabalhar com isso, é a melhor coisa que tem, o melhor presente que Deus deu pra mim. Deus deu pra mim, porque... Foi maravilhoso, cara. Eu penso em country 24 horas. Vamos fazer mais uma música aí pra galera? Vamos fazer? Bora lá. Vamos fazer aquela uma que eu comecei, o primeiro country. Boa. Né? Pode ser. Que é o Hank Williams Jr. agora, né? Inclusive, essa eu gravei, acabei de gravar também. Boa. Essa tá no estúdio lá, masterizando. No estúdio Moyole. Country music singers have always been a real close family. But lately, some of my kinfolks had so severe waters in me. I guess it's because I kinda changed my direction. Lord, I guess I went and broke their family tradition. So don't ask me, Hank, why do you drink? Why do you roll smoke? Why must you live out a song that you wrote? Over and over, put yourself in my position.
So leave me alone. I'm just a carrying on. Family tradition. Rapaz, Rafael Cuba com a gente por aqui. Não esqueça de seguir também pelas redes sociais aí. Pra você que ainda tá fechando os shows do final do ano agora, tem confraternização, tem muita coisa bacana, cara. É um showzaço aí pra você levar pra sua cidade, pro seu evento, pra sua empresa, né? Principalmente os eventos aí que a galera gosta de fazer. E você vai ter realmente um repertório, um artista já com a banda e tudo mais, e vai ser muito legal. Então não esqueça aqui, ó, Rafael Cuba Country, para você já seguir ele e saber das novidades, e logo também com material no YouTube, vai ser muito bacana para a galera poder acompanhar. Inclusive para você que está assistindo ao vivo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e compartilhar. Para a galera que está assistindo, para você mandar a sua mensagem aqui ou participar com a gente aqui, hypar, ou do Superchat, você tem que estar inscrito no canal. Então inscreva-se no canal, ative as notificações e deixa o seu like. Deixa eu mandar um beijão aqui especial para Ananda e toda a equipe lá da loja Espírito Santo. Ontem nós tivemos lá no Congresso de Mulheres Metanoia. Fui servir ontem lá, cara, foi sensacional. E a Ananda estava por lá, um monte de gente bacana, mais de 1.200 mulheres, né? E na loja Espírito Santo você encontra realmente tudo que você precisa para você vivenciar a sua fé. Inclusive tem o Fala Senhor, que de manhã você consegue ler o Evangelho do dia e poder também fazer o seu dia nesse contato com Deus muito melhor. Vai lá no espiritosanto.rp, mandar um abraço a toda a equipe. Ana Campos, Consórcio e Consultoria. Se você tem o sonho, né, de ter a sua casa, você tem o sonho de ter o seu carro, montar o seu negócio, através do consórcio é mais fácil, tá? Parcelas fixas, você pode ser contemplado até a 4ª parcela em contrato, ou então você pode trabalhar com consórcio. Já pensou? Você começar e mudar a sua vida também trabalhando juntamente com a Ana Campos e o Consórcio União? É só você entrar em contato com a Ana Campos, participa das mentorias, ela tem um time sensacional que vai te atender, vai te orientar, você participa das lives também e logo você já vai estar ou sendo contemplado e realizando o seu sonho ou trabalhando com consórcio. Agradecer a Mariner Calçados. Cara, a Mariner, você sabe que são 2 lojas em Rio Preto, lá você encontra, para você que vive o estilo country, tem botas, essa semana começa aí o Country Bulls, para você que quer estar bem vestido aí, você quer usar uma bota bem bacana, vai lá na Mariner e você pode garantir o presente do seu pai também, tá? 2 lojas, fica na Independência com a Constituição e você vai encontrar Mariner dentro do posto Monte Carlo, ali em frente ao aeroporto. Mariner Calçados com a gente por aqui, @Mariner Rio Preto. Deixa eu mandar um abraço também pro Abel e toda a galera da Casa de Carnes Roseiral. Gente, são mais de 40 anos de tradição aqui em Rio Preto, lá tem carnes inspecionadas todos os dias, tem os assados aos finais de semana, tem o frango assado crocante que só a Roseiral tem para você, tá? E além, é claro, do kit mistura, as carnes já fracionadas para você durante a semana. Um abraço a toda a equipe da Casa de Carnes Roseiral. Pra gente fechar essa parte dos patrocinadores, falar da comunicaled.com.br. Comunica LED são LEDs dentro de condomínios, ou seja, a sua marca, a sua empresa exposta nos melhores condomínios. A sua marca com certeza vai aparecer mais e você vai vender muito mais também. comunicaled.com.br, fale com o Denis. Aproveitar aqui, o Rafa vai receber daqui a pouquinho de presente também um kit da Farofa da Nega. Cara, a Farofa da Nega é o melhor acompanhamento do Brasil. São 5 sabores. Tem a tradicional, tem a picante, tem a caipira, tem a de limão e tem a de banana, tá? Você pode encontrar nos melhores estabelecimentos, você pode comprar pela internet, qualquer lugar do Brasil, que chega rapidinho para você. Você pode acessar o site farofadanega.com.br ou @farofadanega lá no Instagram. Cara, é sensacional. Galera que curte muito a de limão, eu prefiro a pimentada lá, a picante, que ela é top. Mas a caipira também é boa, né? E a gente está desenvolvendo uma farofa do Noir, tá? Vai ser uma farofa de azeitona. A gente já tá em fase de... A gente tá fazendo os testes, o Wander e toda a galera lá, vai sair logo lá uma farofinha do Noir. É uma promoçãozinha que a gente vai fazer pro Dia dos Pais aí. Vamos tentar ver se a gente consegue organizar. Você não comeu o estoque inteiro, né? Vai que o negócio é bom. Colher. Não é? Pra poder tá falando aqui. Ó, tem um rapaz aqui que ele é muito fã do Alan Jackson também. Ele tinha colocado aqui na caixinha, né? Sobre qual que é a sua música preferida do Alan Jackson. E se você já tinha ido no show, você já falou que não, mas tem alguma música dele que você gosta mais? Que tá no seu repertório? Que a gente toca, que é o Little Bit. Legal pra caramba, essa é legal. É mais agitadinha também, É mais agitada, ela é legal, ela é boa. Alan Jackson, você abriu o disco dele todas, não tem? Tem. Não, inclusive é um dos poucos artistas country, né, que teve músicas em, acho que 2 novelas ou 3 novelas, né? Teve temas dele que ele fez, aquela I'll Try, teve uma outra lá também. Live on Love, se não me engano. Que
participou e faz isso aí, né? O Jefferson mandou um abraço pra gente aqui, disse que tá assistindo a gente também, mandou no meu WhatsApp aqui, ele tá falando o seguinte, que muitas vezes ele ia em shows, né, de rock, de country music, e tinha muitas músicas parecidas, mas é porque tem esse jeito que vai para um lado e para o outro, né, e dependendo da banda, por exemplo, dependendo do instrumento, a puxada pode ser que um ritmo... É porque o rock veio do country, né, de antigamente, né? Do blues, né? Sim. Então é uma fusão de vários estilos. Então você sempre vai ter relação numa música. Essa aqui parece com essa aqui. Porque é isso aí. Não tem... Ô, Rafa, como que funciona o seu show hoje? Você tem shows específicos, né? A pessoa vai te contratar por um barzinho. Lá no Rafa mesmo, eu já fui muitas vezes almoçar lá na Uai. Você tava lá em cima na hora do almoço. Sim. Teve também o Maridon Burger, quando ele fez uns pratos texanos lá, umas coisas western, você também foi lá. E tem os shows mesmo, com banda e tudo mais, né? Sim, sim. Quanto tempo de show? Como que funciona os pacotes? Assim, não precisa falar preço, não, mas é mais... O barzinho eu quase não toco mais, né? Eu toco em um bar, de vez em quando, aqui em Rio Preto. Porque, assim, eu toco em um bar toda quarta-feira, inclusive lá no Sócio Bar, todos super convidados. Toda quarta-feira eu faço um acústico voz e violão, quarta-feira. Porque eu toco mais com a banda, né? A gente faz bastante eventos, né? Então são 2 horas de show, com clássicos mesmo, sabe? Não é aquele show prolongado que fica enchendo linguiça. Entendi. Sabe por quê? Não, 2 horas de show, legal, do começo ao fim, né? E aí quem quiser entrar em contato, vai ter o número na tela? Já tá no Instagram, já tá no Insta lá, a pessoa já entra lá e já clica no link. No Instagram tem o link lá do WhatsApp lá, é só entrar em contato, aí... E a gente já se fala lá e já fala qual que é o tipo de evento. Porque existem algumas coisas que tem que passar, justamente por causa de logística, né? Então a gente passa o rider técnico, que é tudo que vai precisar pro show, para quantas pessoas são, o que precisa lugar de som, equipamento. Então ali a gente vai conversando até chegar no... Vai entregar sempre o melhor show, né? Sim. Rafael Cuba Country, para você entrar em contato. Uma coisa que todo cantor precisa ter é uma preparação de voz, né? Você se cuida bastante em relação a isso, porque hoje você vive de música, né? Então tem que ter um cuidado a mais, sereno, beber gelado, como é que funciona? Funciona ruim. Funciona. Ele chegou aqui e falou assim, rapaz, peguei uma bronquite essa semana. Não funciona. Na verdade, eu preciso voltar a fazer, inclusive quero mandar um beijo pra Lizzy, que ela é a coach vocal. Sim. Ela é fenomenal. Ela acompanha vários artistas aí, inclusive minha amiga Bruna Viola. Já vi ela com um monte de dupla sertaneja famosa aí. Ela tá se despontando aí por causa da capacidade dela das aulas que ela dá, né, de voz, dos exercícios que ela passa. Né, cara? E o pouco tempo que eu fiz com ela, deu uma melhorada do caramba. Mas como eu tô numa correria, dando de tudo, agora gravação, tudo... A partir, eu tô prometendo pra mim. Lizzy, tô prometendo pra mim, tá? E pra você também. Sigam ela, Liziane, lá no Instagram. Vai estar no meu. A gente vai gravar, a gente vai lançar agora umas gravações. Eu prometo pra você que depois de dizer, eu vou voltar nas... Ela me puxa a orelha. Cara, você não vai voltar nas aulas? Tem que voltar. Eu preciso. Ô, Rafa, e dá diferença, hein? Sem falar nomes assim, até pra você depois poder voltar na cidade, mas teve alguma cidade que você foi que o show foi um fiasco, assim, deu tudo errado ou não? Alguma coisa que você foi e falou, rapaz do céu, não é possível. Acabou a energia, aconteceu alguma coisa no meio do show, choveu. Ah, não, chuva tem. Ixi, chuva a hora que começa. Molha palco, molha pedal. As coisas, né? E por isso que hoje a gente trabalha muito bem na hora de fechar show. Porque a pessoa que quer ter música ao vivo, ele tem que ter estrutura. Não é só contratar música, né? Vai ficar debaixo do sol, o equipamento, os músicos vão ficar... Não, tem todo um porém ali, por isso que tem que ser muito certo, justamente para não dar ruim, que é para não dar ruim para o próprio contratante, né? Então, assim, não, só essas coisinhas de chuva mesmo, alguma coisa assim, não tem... Quando a gente fala também em relação à música, a gente sempre tem que estar meio com o repertório, vamos dar uma atualizada, né? Você tem ouvido bastante dessa nova geração da country music? Você tem colocado bastante no seu repertório? Não. O que você tem achado disso? Não, porque eu toco mais os clássicos até hoje, né? Mas a partir que eu vou lançar esses materiais novos, aí eu vou pensar em começar a ouvir esses mais novos aí. Que, né?
Mas você já chegou a ouvir alguma coisinha que apareceu pra você que você falou, pô, isso aqui é bacana, isso aqui eu acho que vale a pena a gente dar uma pesquisada melhor? Meio que por cima, não tive muito tempo. Tô trabalhando muito em cima do meu repertório mesmo, né? Do que eu já tenho, do que eu preciso fazer, trabalhar. Muito Mesmo pouco. porque não tem erro, né? Porque aí quando você fala em clássicos, todo mundo Por isso, conhece. por isso. né? Aí, quando eu terminar de fazer essas gravações, a gente for fazer um material novo, um novo repertório, aí a gente vamos puxar. Pera aí, o que tem aqui? Esse aqui é Post Malone, nananana. Cara, a Beyoncé, a gente falando negócio do country, né? Chegando, a Beyoncé gravou um disco country, né? Você viu? Foi. Então, teve acho que 3 ou 4 artistas que fizeram, né? Foi ela, foi o Post, teve mais um outro, mas assim, ela fez um disco, né? Aí a gente tá falando do Post aqui, porque ele realmente se transformou num cantor country agora, né? Do estilo e tudo mais. E teve também uma outra banda lá, que era uma banda de rock, que agora fez também um estilo country. Isso é uma coisa, cara, que eu achei que assim, pô, o pessoal entrou num hype, eu achei que era mais por conta dos eventos, mas só pra você ter uma ideia, eu sou de uma cidade que a festa do peão mais antiga que existe, Barretos. Sim. Mas a primeira festa do peão que teve touros, rodeio em touros, foi em Paulo de Faria. A primeira que teve foi no Brasil foi lá em Paulo de Faria. E a maioria dos campeões de rodeio, assim, do Hall da Fama, vem lá de Paulo de Faria. E tem muita gente de Paulo de Faria hoje que está nos Estados Unidos. Então eu sigo essa galera, pô, é brasileiro ganhando a PBR e tudo mais. Os últimos títulos da PBR foi tudo de brasileiro, né? Então, A gente vê esse crescimento e toda vez que você entra no Instagram desse pessoal, só tem música country. Tem música sertaneja também, porque a galera é do Brasil, né? sim, lógico. Mas tem muita música country. E lá é diferente, né? Porque aqui você tem os rodeios e tem os shows sertanejos. Lá são poucos os rodeios que tem show, né? Ou seja, a cultura é diferente. lá já é o show mesmo, é o rodeio. É o rodeio. É um rodeio pequeno, é indoor, é tudo coberto. É um negócio bem diferente do que é aqui, né? Lá não tem Proposta é muito outra. rodeio de cavalo também, é que- mais os touros, né? É que brasileiro gosta de festa, né? Qualquer coisa quer acender churrasqueira. E já vai pra onde? Nossa, qualquer coisa. Então, eles querem colocar. Aí foi. Quem começou, não sei, mas com os shows em rodeios, foi desde o começo, né? Então o pessoal já foi acostumando. Virou uma atração. Você falou em rodeio, falou em show. né? Eu vou te falar. Bem, não vou falar besteira aqui, que eu não vou falar que eu não sei. Mas vamos colocar metade. Metade é pros shows e metade é pra ver o rodeio mesmo. É isso aí. Entendeu? Dá uma diversificada lá. Né? Tem algum lugar que você ainda não se apresentou, que você gostaria muito de apresentar? Algum sonho que você tem? Fala assim, poxa, eu queria fazer um show nessa cidade ou nesse lugar, com a minha banda, com o repertório, preparar algo diferente assim? Seria bacana. No Vila Mix, eu acho que seria bacana, né? Nossa, Seria bacana lá. fazer um... É. Tem também aquele, acho que É uma vitrine. Vila Country em São Paulo, né? Vila Country, O né? Vila Country. Mix é o festival, né? Que também, pode ser. Sim. O Vila Country, Então, ali é uma porta de... sim. Ali Legal. realmente o pessoal que vai... Mas a gente tá trabalhando para isso. É isso a gente aí. tá trabalhando no material, tudo. Inclusive, antes que eu me esqueça, né? Sim, sim. A gente falando de country, que a gente respira country. Quem respirar uma vez não deixa nunca mais. Né? No outro dia eu tava falando também assim, né? Eu tenho um evento, um evento texano. É um evento que eu faço, ia ser agora a 4ª edição. Tá. Chama Let's Country Festival. Sim. Entendeu? E aí eu toco com a banda, eu tenho o The Horse também, o pessoal que eu sempre chamo, que eles tocam os country também. Eu queria que tivesse mais bandas country aqui. Nessa parte me faz falta. Entendeu? Vai fazer um festival bacana, né? Um festival bacana, porque eu tenho que trazer de fora, entendeu? Então eu tô começando devagarinho e tudo. Eu ia fazer a 4ª edição agora, mas questão no local onde eu ia fazer deu probleminha lá na documentação. E eu tive que mudar data e local. Só que ainda não consegui local e nem data. Porque... Mas vai acontecer esse ano ainda. Então, eu vou jogar pro ano que sabe vem. ainda. Tá. Porque eu tava vendo a agenda, muitos eventos, ia chocar, sabe? Preparar um negócio bem feito, né? Se eu vou fazer, tem que fazer bem feito. É. Inclusive, eu já tava vendendo os convites, né? E vendeu alguns convites ali. Inclusive, quem comprou o convite, já passei o vídeo lá com o telefone, lá, quem quiser pegar de volta, tá? E a hora que a gente fizer o outro Let's Country, tá todo mundo convidadíssimo. Então tem um telefoninho lá, vai entrar direto com o pessoal do site lá da compra de ingresso lá pra devolver o dinheiro, tá? Boa. Mas vendeu pouco, porque a hora que comecei a vender já deu problema. Mas a hora que você for fazer, que se documentação. tiver com data, tudo certinho, você manda um WhatsApp pra mim que a gente divulga aqui também. Maravilha, Pra obrigado. poder amigo. fazer um Valeu. barulho. E aí o que eu quero fazer? Porque não pode parar. Vamos falar agora de empreendimentos, né? Porque, Sim, igual sim. a gente falou, trabalhar com música só é difícil. Claro. Qualquer músico,
até famoso. Você fala, o cara ganha muito bem aí, ele só vive de música. Não, o cara tem empresa. O cara monta empresa por fora, e um monte de empresa. E eu sou a mesma coisa. Eu tenho o Let's Country, agora eu quero montar mais 2 tipos de eventos, né? Porque para poder rodar. Então, e eu toco nesses eventos também. Então a gente roda, né? Igual o Fernando Sorocaba faz, né? Sim, sim. Então esse já tá meio que no gatilho pra logo ser lançado esses eventos novos aí. Aí eu quero fazer, só que vai ser menor. Tá. Eu quero começar devagar, com o pé no chão. Negócio mais intimista, assim, pra galera. Uma feijoada, Boa. um queima do alho, essas coisas assim, entendeu? Aí sim. Aí o Let's Country, que ele é o temático, né? Esse vai ser, tipo assim, aqui em Rio Preto, porque ele é itinerante, né, esses eventos, né? Sim, sim. Então vai ser 1 ou 2 vezes no máximo aqui em Rio Preto. Por quê? Para o pessoal ficar com aquele gosto de, não, quero ir. Aí eu quero fazer bonito. Porque quando lançar, o pessoal já corre já e garante pra não ficar de fora, né? O ano que vem eu vou fazer um bonito. Bonito mesmo. Vamos fazer mais uma aí pra gente? Vamos fazer? Bora lá. Aquela do Alan Jackson, então? Boa. Né? Essa é boa. Little bit. Have a little love and a little honeymoon. Got a little dish if you got a little spoon. Little bitty house and a little bitty R. Little bitty dog and a little bitty car. It's alright to be little bitty. Little hometown or a bigger old city. Might as well share and might as well smile. Life goes on a little bitty while. It's alright to be little bitty. Little hometown or a bigger old city. Might as well share and might as well smile. Life goes on a little bitty while. Oh. A little bitty baby and a little bitty gal. Little girl up in a little bitty town. Big yellow bus and a little bitty book. It all started with a little bitty lick. It's alright to be little bitty. A little hometown or a big old city. Might as well share and might as well smile. Life goes on a little bitty while. It's alright to be little bitty. Little hometown or the big old city. Might as well share and might as well smile. Life goes on a little bit while. Oh. Rapaz, Rafael Cuba com a gente por aqui hoje no Ar com a Milton Trevisan. Não esqueça de seguir o Rafael pelas redes sociais também, Rafael Cuba Country, para você já saber das novidades, acompanhar também aí a agenda e tudo mais. E para você que está assistindo esse episódio, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, que é muito importante, e compartilhar com a galera, que esse bate-papo de hoje está sensacional. Deixa eu fechar os patrocinadores aqui, falar da Automatize Seg. A Automatize Seg é uma empresa muito bacana, fica ali no comecinho do Andaló. O meu amigo Jefferson deve estar assistindo a gente também. Lá você encontra tudo que você precisa para automação e também a segurança da sua casa, da sua residência, da sua empresa, inclusive para a zona rural, tá? Galera do agro também que precisa, para você que tem seus empreendimentos, você precisa realmente ter uma casa inteligente ou até mesmo uma fazenda inteligente. E com a Automatize Seg você tem os melhores projetos. Entre em contato e bate um papo aí com o Jefferson e toda a sua equipe. St. James Barber Shop, nossa grande parceira por aqui, para você que procura um lugar para você cortar o seu cabelo, fazer a sua barba no estilo, principalmente um lugar extremamente agradável, que vai tocar também um repertório de música lá dentro sensacional. Na St. James você encontra também podóloga e o mais bacana, né? Produtos exclusivos da marca St. James para você também cuidar do seu cabelo e da sua barba. Faça já uma visita, já agende o seu horário e com certeza vai ser sensacional. Fica ali na Praça do Vivendas. Agradecer a Interessências, a loja mais perfumada de Rio Preto. Você sabe que na Interessências você encontra os melhores perfumes, tá? Tem sempre aquele perfume que você sonha em ter. Entre em contato com a Interessências, a galera tem para você lá. Inclusive, se você for lá, dificilmente você vai comprar um só, porque tem vários modelos, tem de nicho, tem árabe e tudo que você precisa, inclusive para você montar o seu próprio perfume. Então, dê uma passadinha por lá na Interessências, conheça o interessências.com.br para você, inclusive, revender, inclusive produtos para você que já faz as suas essências, aromatizadores, a Interessências tem para você, velaria e tudo mais. Go Hit, para você que quer entrar em forma, entre em contato com a Go Hit, faça uma aula experimental
Fundamental. Lá a academia é completa, tem tudo que você precisa para todas as idades, inclusive tem jiu-jitsu, muay thai, e você pode fazer musculação, tanto para você que é iniciante, para você também que já está naquele estilo mais avançado. Go Hit Academia, faça uma aula experimental e vem com a gente. E para a gente fechar, falar aqui do Márcio Óculos. Você passou pelo oftalmologista, está com a sua receita, precisa de um óculos bacana com uma lente de qualidade e principalmente com uma armação bem legal e bonitona, entre em contato com o Márcio Óculos pelo Instagram, tá bom? Lembrando também que você pode comprar o seu óculos de sol e garantir aquele presente especial aí pro Dia dos Pais, tá bom? Ô Rafa, a gente estava falando também nessa questão de composição. Como é que tá essa parte agora? Você já tá começando alguma coisinha? Eu tô já devagarinho, saiu? porque a gente tava focado nessa gravação, né? Eu sou intérprete da música country, né? Então, eu tô começando a Na verdade, essas composições estavam guardadas na gaveta faz muitos anos, uns 10 anos. E aí eu peguei esses dias pra começar a dar uma mexida nele, tá indo, entendeu? Enquanto eu não terminar esse outro projeto aí, eu não adianta querer atirar pra todo lado. Mas eu quero tá encaixando no meio do show, pelo menos uma musiquinha ali, minha, entendeu? Esse projeto novo que você está fazendo agora, já está em estúdio, está fazendo as gravações, inclusive a galera do estúdio está acompanhando aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho quantas músicas, né, que você tá gravando, são as suas preferidas, são aquelas que o pessoal mais pede no show, é aquele repertório especial realmente que você falou, não, isso aqui um dia eu ainda vou gravar. Conta um pouquinho pra gente. O repertório nosso, ele é escolhido a dedo, né? Igual eu te falei, a gente colocou umas, tirou até... Só que são todas que a gente adora tocar, né? Então, não mudou muita coisa, assim. Até foi difícil escolher, né? Quais vão ser essas 5 primeiras. Até porque a gente vai gravar mais agora, a gente vai entrar num ritmo, né, de gravação. Então vai ser tipo um EP, então. Como se fosse um EP. Porque essas gravações aqui, elas vão servir... Aí eu vou fazer mais depois, mais 5. Elas vão servir pro DVD depois. O interesse é lá em cima, o DVD. Sim. Entendeu? Aí onde eu consigo correr atrás dos patrocínios, tudo, o material na mão, tá legal aqui. Boa. Entendeu? Então é pra isso que tá servindo essas gravações que eu tô fazendo. Mas ali você já tá fazendo aquelas que realmente já Sim. foram escolhidas a dedo. Falou, isso aqui é a nata do country music. Sim. É porque a gente pensa, vamos pegar uma mais classicona country zona mesmo, vamos pegar uma meio country rock, entendeu? Pra dar uma... A gente escolheu assim, né? Pra não ficar igual. Ô Rafa, quando a gente fala de música sertaneja, muita gente fala que todo show não pode faltar, tipo, Evidência, não pode faltar Boate Azul e outras músicas mais, né? Que o pessoal sempre pede, não tem como não pedir. Quando o show é country, por exemplo, o que não pode faltar? Quais são as músicas que o pessoal mais pede? O Alan Jackson. Alan Jackson, Shania. Isso aí, você tá lá, o galera já pede, manda um papelzinho, fala, toca essa, toca aquela. Só que, cara, ó pra você ver, como que o rock anda junto com o country, né? Não é uma banda de country, mas todo show, quase todo show, o pessoal pede Hotel California. Boa. É boa? Que também tem uma baita história. Tem. Né? E é uma música... Floresta Caboclo, né? É uma música... Então, outro dia um cara pegou e ligou na rádio, lá entre os horários que eu faço na rádio, eu faço o Líder Classic Music. Então a gente pega as clássicas, né? Durante a semana das 9 da noite à meia-noite e aos domingos das 7 da manhã ao meio-dia. Cara, dificilmente não tem um domingo que o pessoal não pede Hotel Califórnia. Então. E ali teve um gênio uma vez, não sei que gênio que quis editar. Como é que você edita uma história, né? Não tem a mesma coisa de Faroeste Caboclo. Então ela tem 8 minutos e pouco, ela vai tocar os 8 minutos e pouco, cara. Você pediu, vai tocar e pronto, né? Porque é uma história, então você tem que tocar. E essa realmente todo domingo o pessoal pede, Creedence pede, não tem como, cara. Não tem como o pessoal não pedir. O pessoal pede, é tudo, o pessoal, não sei, você vê como que é o negócio? Não é country, mas o pessoal assimila, né? Tem. Igual Dire Straits, não é country. Tem o pessoal assimila, né? Ô, Rafa, o pessoal mandou aqui pra gente fazer um bate-bola com você. Eu acho que tem coisa aqui que combina com você, outros não, mas como foi a produção que tinha mandado aqui pra gente, né? A agência que mandou, vamos tentar falar aqui pra gente. Você prefere cerveja ou uísque? Cerveja. Texas ou Nashville? Eu não sei, porque eu nunca fui. Mas você escuta falar... Acho que Nashville seria legal pra caramba. O pessoal fala, né? Chapéu ou boné, a gente já sabe que você vai escolher o chapéu. Chapéu. Violão ou guitarra? Ai, cara, é difícil, mas vamos focar, o que eu mais uso hoje é o violão, né?
É. A guitarra, inclusive, tá dando umas reguladas nela, que eu vou pegar ela de volta pra começar a fazer os shows. Ó, você já foi do rock pro country, você já fez as duas coisas, né? Aham. Se fosse pra você escolher aqui, eu acho que eu já sei o que você vai falar, mas Elvis ou Johnny Cash? É difícil, hein? Mas como eu fui pro country, vamos pro Johnny Cash, né? Agora tem dois ícones também da música country que é sensacional, que é o George Strait e o Garth Brooks. Qual deles você ficaria? George Strait é bom, hein? Tem. George Strait é um Roberto Carlos, né? Como se fosse o Roberto Carlos. Ele é o... Depois, mas, cara, eu conheço o George Strait, mas não conheço muito bem. O Garth Brooks já conheço mais. Então eu fico com o Garth Brooks. Ó, o pessoal tinha falado sobre o Alan Jackson e Brooks and Dunn, acho que... Brooks and Dunn é legal também. Mas o Alan Jackson tá... Alan Jackson. Não tem como, né? Não tem como. Aí o pessoal falou sobre rock e country, hoje country music tá na sua veia, não tem Sim. como, né? Barzinho ou festival, você falou que o barzinho deu uma pausa também. Eu tô fazendo menos bar, né? O bar, ele é uma escola. Ele vai ter um certo ponto. Depende da tua determinação. Você quer chegar aonde? Pra onde você quer ir? Entendi. Se quiser continuar tocando em bar, você vai tocando em bar, não tem problema. O bar é uma escola, mas no meu caso, o meu foco é eventos, né? Fazer shows, meus eventos. Então, por isso que a gente eu nem marco show em bar de final de semana. Entendi. Ó, tem uma música que define a carreira do Rafael Cuba, aquela música que realmente, assim, é a música que você mais gosta, que você mais ouve, aquela música que fala, se fosse pra definir hoje o Rafael Cuba em uma música, qual seria? Cara, eu vou ficar com a Family Tradition que eu toquei aqui. Boa. A letra dela é muito legal. A letra dela. E tem uma história com você também, né? Por isso Tem uma que- história com a gente, a história... E ele fala sobre a história da tradição familiar, que é a tradição do Hank Williams, o Hank Williams Jr. e o Hank Williams III. 3 gerações, né? Family Tradition. Aí fala assim, why do you drink? Por que você bebe? Why do you roll smoke? Por que você fuma? Why? Porque tudo que você escreve nas músicas é o que você faz na vida real. Sabe, é legal às vezes. Você tem um sonho ainda, Rafael? Cara, eu tenho um sonho de poder dar uma destacada na música, né? Tá. E não falo de estrondoso, sucesso estrondoso, mas pra poder ter um certo conforto, né? Poder, cara, e vou tocar tranquilo, sem pensar no boleto lá em casa, que tá pra cair amanhã, tem que pagar. É isso que eu quero. Você tem medo de alguma coisa? Tenho medo de acontecer alguma coisa com meus filhos. Meus filhos, eu tô pensando neles. Olha isso aí, cara. Você tem quantos? Dois? São Dois, o Rian e o Cauã. Beijo pra vocês, meus Rian e Cauã. amores da minha vida. Ó, se você fosse resumir aí... Beijo pra Fábio também. Se fosse para você resumir esses 20 anos de carreira, né? De tudo que aconteceu desde o início, quando você começou, e hoje você viver de música, que se você parar para pensar, hoje você faz uma coisa que poucas pessoas conseguem, né? Principalmente aquelas que não chegaram a estourar um sucesso, alguma coisa assim, que é viver de música. Você consegue isso. Então, Sim. isso realmente é uma coisa sensacional. Se fosse para você parar um filme na sua carreira de tudo que aconteceu, tem algum momento específico para você lembrar que você gostaria de contar pra gente? Algo que foi emocionante ou algo que aconteceu, um show lotado, alguma coisa nesse sentido que fez a diferença? Eu vou falar assim, vou falar atual, não vou nem falar da antiga, atual. Inclusive eu quero aproveitar a oportunidade que eu tô aqui Sim. e agradecer muito o Fidume e Jeca. Esses dois caras são fenomenais, sensacional. eles são sensacionais. Cara, é o meu sonho trazer eles aqui, cara. Então, eu já falei já passaram para 50 empresários, 50, eles que tocam, né, hoje a dupla, mas Sim, tem o escritório deles e cara, eles são sensacionais. E a Bruna Viola também. Bruninha teve aqui Bruna recentemente. é fenomenal, aquela menina é fenomenal. Então, e esses dias, esse tempo atrás aí, não, já faz algum tempo que eu tô sendo chamado, cara, eles me chamam direto para fazer confraternizações deles e também a abertura de DVDs, dos DVD deles. Então, eu faço os últimos 2 DVDs, eu que fiz a abertura, né, do show. Então, essa oportunidade eu agradeço muito a eles. Então, cara, uma coisa que eu posso falar pra você, que a gente conversa muito da banda, fala assim, cara, tá legal, hein? Tá legal. Pra quem ninguém conhecia, e de repente a gente tá tocando country americano, dividindo o palco, que até o último show no Recinto de Exposições, o Fiduma me chamou, o Fiduma e o Jack me chamaram em cima do palco pra fazer uma música com eles. Que legal. Meu irmão, os caras que são fenomenais, por mérito deles, de trabalharam aí, chegaram onde estão, enxergar a gente aqui, cara. Que bacana. Enxergar a gente aqui. E trazer e levar junto, né? Então essa é, que eu posso falar assim que esse é o termômetro.
né? Que legal. E só que não é isso que eu quero ainda, não. É isso aí. Vou correr atrás. Bom, e com certeza vai conquistar. Outro dia também eu vi um vídeo do Cristiano, né? Falando de você. Sim, o Zé Neto Cristiano. É. Eu tava tocando e ele tava no show. Gente finíssima também, fenomenal. Show de bola. Cara, o Fernando Sorocaba, eu tava no Jacarandá esse tempo atrás, ele tava lá também. Que mais? Cara, eu fiz um show, pra você ver negócio de rock, né? Conhece Ira. O Ira, feliz aniversário. Então, eu conheci o Nazi, a gente saiu um dia pra ficar junto almoçar. Sim. Por intermédio do Robertinho, grande Robertinho, abraço, meu irmão. Ele veio pra cá, almoçamos juntos, fomos pra um barzinho, era a época da Copa. Foi a última Copa. Olha aí, cara. A gente ficou lá bebendo lá no barzinho, assistindo o jogo, e ele ia voltar pra São Paulo, depois de um mês e meio, ia ter um show aqui no Monte Líbano, do Ira. Aí ele mandou os ingressos pra mim. Olha aí, cara. Mandou um disco autografado, um vinil, e eu tinha passagem livre. Eu tava em cima do palco dos caras. Que bacana. Entendeu? Cara. Aí depois, nós fizemos um show junto. Que bacana. Ele veio, aí veio só o Nazi e o Johnny Boy, baixista, tecladista. Sim. E a gente fez um show aqui em Rio Preto, junto com o Nazi. Olha isso. Fizemos um show inteiro. Então eu era a banda de apoio dele. Cara, show de bola. Ô Rafa, hoje a nossa intenção de te trazer para esse bate-papo aqui é para realmente mostrar, né, para as pessoas o quão importante é a country music e o quão importante isso é importante para a sua vida, né? Sim. A gente sabe que trabalhar de música, como a gente falou, é complicado, é difícil, mas você é um cara que você conquistou um espaço. E quando eu falo conquistou, é conquistar mesmo, através do seu trabalho, através de dedicar a sua vida, o seu tempo para um estilo musical, acreditar que isso era possível, e cada dia que passa, né, você vai conquistando tudo isso que você plantou. Então, é uma produção nova que está acontecendo agora com algumas músicas, já visando uma gravação de um DVD, Sim. fazer uma coisa maior, um festival que você já tem que estar aí junto com o seu violão, esse adesivo aí, e vem mais projetos, mais festivais. Então, assim, era para te homenagear mesmo, entendeu? Obrigado, esse profissional incrível que você é, talentoso, que agora também está partindo para a parte das composições. Então, que Deus possa abençoar cada vez mais a sua vida, Obrigado, meu. Pavimentar essa estrada sua com muito sucesso ainda, principalmente muita saúde para você vivenciar, você, toda a sua equipe, a galera da banda, todo mundo que está junto com você, família, né? E que a gente tem certeza absoluta disso, que a gente vai ouvir falar do Rafa Kuba por muitos e muitos anos e ainda vai ouvir falar muito longe, tá? Se Deus quiser. Tenho certeza disso. Queria que você ficasse à vontade para você mandar abraço para quem você quiser aí e mais uma vez agradecer, cara, por essa oportunidade de bater esse papo com você. Eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui com você e agradecer a todos que estão até agora assistindo a gente, né? E, cara, eu tenho que agradecer primeiro a Deus, né? A minha família, meus filhos, mas também, principalmente, porque tem que fazer acontecer, né? Não adianta só rezar e não vai correr atrás. Os caras da minha banda, o Stefano e o Dizioli. Boa. Que é os caras que estão ali roendo o osso comigo até hoje. Que legal, cara. Né? Então, tamo junto, é isso aí. A gente tá aqui pra levar o country, a alegria pro público, né? Que é uma coisa que a gente gosta de fazer. Igual eu sempre falo. Eu falo assim, o meu show é de graça. Você não tá pagando o meu show. O meu show é grátis. Porque tocar eu gosto de tocar. Sim. Eu vou tocar de graça, mano. O que eu cobro, o que é cobrado, né? Eu cobrado 25 anos de investimento. Exatamente. 23 anos de investimento. 23 anos praticamente sem passar Natal com a família Ano Novo. Sem passar, sabe? Minha mãe faleceu, se eu passei uns 4 Natal com ela, foi muito. Depois que eu passei a tocar, né? Então, o cobrado é o investimento, mas o tocar, o que a gente sabe fazer, o que a gente gosta de fazer, que é levar aquela alegria pra todo mundo. A gente quer chegar num show e ver o pessoal dançando, batendo palma, curtindo, né? Então é isso aí, cara, é gratificante. Então, Deus me deu essa oportunidade de estar trabalhando com uma coisa que eu gosto. Irmão, por que eu não vou abraçar? Pra cima. Tem que abraçar, irmão. Abraça e corre atrás. Agora vi lá em cima do palco,
E vai pra casa dormir no outro dia, vai fazer não vai fazer nada. Não, irmão, a música é 24 horas. É 24 horas, bolando projeto, correndo atrás de show, editando vídeo agora nessa época de rede social, postando e vai, tendo ideias. É isso, a música é trabalho. A música é um trabalho. Show. E dá trabalho. E dá trabalho. E dá trabalho. Ó, pra gente fechar, cara, canta mais uma pra gente aí, pra gente encerrar aqui. Convidar a galera, então, pra se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, compartilhar e seguir também o Rafael aqui pelas redes sociais, Rafael Cuba Country, pra você garantir o melhor show aí pra sua festa. Lá tem agenda, tem tudo mais pra você entrar em contato e já fazer a contratação. Fica à vontade, meu irmão. Valeu, meu irmão. Obrigado, Milton. Tamo junto. Obrigado, pessoal do estúdio, todo mundo aqui, Videomix. a todos vocês do Videomix. Tamo junto. E aguardo vocês nos shows. Bora lá. Vamos tocar o Johnny Cash, então. Ô, aí sim, hein, essa velho. aqui tá na gravação que a gente fez. Boa. Ring of Fire. Love is a burning, and it makes a fire ring. Bound by wild desire, but far and wild. I fell into burning ring of fire. Went down, down, down. Flames went higher. It just burns, burns, burns. Ring of fire, ring of fire. I fell into burning ring of fire. I went down, down, down. Flames went higher. It just burns, burns, burns. Ring of fire, ring of fire. The taste of love is sweet. When heart like ours meet, I feel for like a child. But fine and wild, I fell into burning ring of fire. I went down, down, down. Flames went higher. It burns, burns, burns. Ring of fire, ring of fire, ring of fire, ring of fire. Aê, Rafael Cuba, senhoras e senhores, obrigado aí pela audiência de todo mundo, Deus abençoe a todos, próxima segunda-feira, 9 da noite, tamo de volta. Valeu, galera. Obrigado. Tamo junto.